Olha, falando ainda sobre essa relação entre Donald Trump e o presidente Lula, a gente vai relembrar agora as 10 vezes em que Lula criticou Trump antes da taxação de 50% feita pelo presidente dos Estados Unidos. Então, vamos ver todas essas 10 vezes. Segue aí. O Trump é um Trump. Trump do presidente Trump. Presidente Trump. Presidente Trump. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil. Eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um Milley, eu não quero fazer bravata, porque eu vou fazer isso, eu vou não ficar, eu não vou, eu estou tranquilo. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. E de repente o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Sabe, a nós brasileiros não agrada essa disputa estabelecida pelo presidente Trump. Eu acho que ela não é nem conveniente para os Estados Unidos, não é conveniente para a China, não é conveniente para nenhum país do mundo. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza, e vamos recuperar Gaza, e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio, e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar de Gaza. Um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise, mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil e ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade. Mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Tá aí, Andresa, os 10 momentos fatídicos que o presidente Lula cita Donald Trump antes do tarifaço. Muito provavelmente, quando chegar nas eleições do ano que vem, o Lula perder as eleições, que tudo parece que está caminhando para isso, claro, tem muita água para rolar daqui até lá, a gente vai lembrar desse vídeo e vai entender o motivo, né? O Lula reiteradamente se recusou a fazer essas pontes com o governo norte-americano. Muita gente pergunta assim, mas isso é culpa do Eduardo Bolsonaro? Como é que pode um garoto ir lá para os Estados Unidos conseguir fazer tudo isso contra o Brasil? Sim, mas o Eduardo Bolsonaro só conseguiu esse ambiente fértil ali, Neila, porque o governo brasileiro não fez nenhum esforço para conversar com o governo norte-americano. Se esses laços tivessem se estreitado desde o início do governo Lula, certamente não haveria tanto espaço assim para a família Bolsonaro atuar. Então tem responsabilidade dos dois lados, mas nesse momento a gente tem que cobrar a responsabilidade de quem está comandando o Brasil, que errou ao não fazer laço. Quando o presidente Lula fala, eu não tenho nada para conversar com o Trump, eu não tenho nada para conversar com o Milley, que é aqui o nosso vizinho, e que tem feito um governo que está conseguindo ser melhor que o nosso na questão econômica, né? O Milley está fazendo as medidas necessárias para apertar o caixa lá, como é que pode um presidente não querer falar com o presidente dos Estados Unidos? Então, esse momento
de onda que o Lula surfou ali no começo, de popularidade, de defender o país, essa onda vai baixar rapidinho, ela vai se desfazer, porque as pessoas já estão percebendo que ficou muito no falatório político. Então, quando o Lula diz aí, já deve ser uma fala mais antiga, ele taxou o mundo, já não dá mais para dizer que ele taxou o mundo, porque o mundo já está conversando, já está conseguindo reverter essas tarifas. Então, tem um erro do governo brasileiro de não dialogar com o governo norte-americano, de não ter aberto esse canal. Agora esse canal para se abrir está muito mais difícil, porque deixou para abrir na última hora, e mesmo assim o próprio presidente Lula não se envolveu para a abertura desse canal. Então a gente tem um governo Trump que até hoje não mandou sequer um embaixador para o Brasil. Desde a posse do Trump, o Brasil não tem um embaixador dos Estados Unidos, tem lá um encarregado de negócios, que é quem está dialogando com o Brasil, mas também dialogando o seguinte, está chegando para mandar o recado do Trump. Ele não tem força para convencer o Trump, né? Porque é óbvio que essas decisões estão partindo do próprio presidente dos Estados Unidos, não é de nenhum auxiliar. Então a situação do governo Lula está cada vez pior com relação a isso. Eu estive num evento de investidores, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco no programa, mas ali ninguém mais dá a menor importância para que o governo brasileiro está fazendo, porque está todo mundo se virando para resolver as questões, porque sabe que via governo, via diplomacia, nada vai acontecer. Agora, é interessante, Andresa, que na última sexta-feira o presidente Lula falou em um evento e ele foi muito, claro, ele disse o seguinte: nós estamos prontos para negociar, mas o presidente Trump precisa me ligar. Eu pensei, gente, mas o problema é nosso, a gente está esperando que o presidente Trump ligue para ele, isso não vai acontecer. É muita soberba do presidente Lula achar que Donald Trump vai ligar para ele para resolver um problema que é nosso agora, né? A bomba caiu no nosso colo. Está invertendo a situação, né? O Trump diz que vai taxar o Brasil. Aí é o Trump que tem que ligar para o Brasil, ele já informou por meio de carta, é o Brasil que tem que dizer, olha, que história é essa que você está querendo me taxar? Vamos conversar, vamos sentar à mesa, né, e ver o que a gente pode fazer para resolver essa situação. É assim que se resolvem esses conflitos. O que está todo mundo achando, e também a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente do programa, então convido você a continuar aqui com a gente, é que o governo brasileiro pode ter alguma conversa com a China que ninguém está sabendo, para dar essa segurança para o presidente Lula de peitar os Estados Unidos e deixar a bomba explodir. A gente está aí há 3 dias, né? Não sei onde é que está aí o nosso reloginho, a gente está fazendo essa conta aí, né, Neila? Desde o dia que a gente começou aqui o programa, a gente está mostrando que cada vez mais está se aproximando desse dia chegar e nenhuma conversa nesse sentido realmente foi aberta ali com os Estados Unidos. E como o Hessel lembrou bem, né, tem mais coisa por vir, não é só a taxação. Tem outras medidas que o Donald Trump está falando que vai impor a alguns países, principalmente os países que estão ali apoiando a Rússia, que vão impactar diretamente o Brasil. Então daqui a pouco vai ser o seguinte, o último que sair apague a luz, porque a situação está ficando complicada. Tá aí, ó, a contagem regressiva, 3 dias, 11 horas, 19 minutos, para que o Brasil seja taxado em 50% nos seus produtos que são exportados. Você falou da questão da China, o próprio ministro Fernando Haddad chegou a falar na semana passada, se eu não me engano, na segunda ou na terça-feira, que se os Estados Unidos não ouvirem, não abrirem esse canal com o Brasil, é a mesma coisa de estar jogando o Brasil no colo da China. Então, o que você disse, Andressa, faz muito sentido, porque é isso, eles estão com uma carta na manga, porque estão muito confiantes, o presidente Lula está muito confiante para não ter pegado um avião e ir para os Estados Unidos conversar logo com Donald Trump sobre esse assunto. Pois é, eu falei até com o governador Ronaldo Caiado essa semana e perguntei para ele, né, se o senhor fosse presidente, ele é um candidato à presidência da República, como é que o senhor teria agido para contornar essa crise? E ele falou justamente isso, eu já teria entrado num avião e corrido para lá, porque essas coisas se dão nessas conversas, né, tete a tete ali, como é que a gente vai resolver essa questão, independentemente das nossas divergências ideológicas. E vamos lembrar que o Lula foi eleito com esse discurso, era o discurso do governo do amor. O amor é para ele e para Janja, porque assim, o amor para o resto não existe. Então é muito amor ali, não sobrou o amor mais para ninguém.
Então se esperava muito, né, Neila, que quando o Lula viesse, depois de tudo que o Lula passou, que ele ia fazer um governo da conciliação, um governo para pacificar o país, um governo que não fosse polarizado. Tinha lá um grupo de pessoas inocentes que acreditavam nisso, e não foi isso que se viu, né, que o Lula iria usar esse governo para resgatar os seus feitos ali, né, o seu nome, né, para resgatar o seu nome diante de tudo que aconteceu na Lava Jato. O Lula foi preso, acusado de corrupção, né, teve todo um movimento ali em torno dele. Então, quando ele voltou, o que se esperava muito, é o que eu tenho mais ouvido, é que ele fizesse o governo da sua vida, assim, que o Brasil saísse, assim, com crescimento econômico, com emprego, pleno emprego, com tudo, e não é isso que a gente está assistindo. O presidente se encastelou, pouco fala, e quando fala um monte de bobagem que cada vez mais prejudica o Brasil, principalmente nessas relações agora bilaterais, que está todo mundo acendendo velhinha para que alguém do governo consiga convencer o Trump. Eu fiquei achando, da nossa conversa com o Russell, que talvez o governo norte-americano possa flexibilizar em alguns produtos que são importantes para os Estados Unidos. Que são importantes para eles. Exatamente, tipo um cafezinho, suco de laranja. Me veio aqui a Hessel, eu confundi aqui o nome. Me veio aqui, sei lá, essa análise aqui, enquanto o Hessel estava falando. Mas vamos ver. A minha primeiro momento é que eu não acredito não, viu? Mas quem sabe daqui até... 3 horas, 11 minutos e 16. 3 dias. 3 dias, 11 horas. 11 horas. Eu não enxergo nada daqui, me recuso a pôr o óculos. E ninguém consegue fazer uma lente de contato que eu consigo usar. Mas enfim, a Neila vai me ajudando aí a ler o TP. Mas... enfim, já me perdi no que eu estava falando, vamos seguir o programa. Mas ó, a gente estava falando do cafezinho dos norte-americanos e eu tinha até sugerido uma matéria ali pro portal Metrópolis. Gente, vamos fazer uma matéria de Donald Trump. Donald Trump tira o pé do meu cafezinho, do café da manhã do americano, porque ele quer taxar café e suco de laranja. Daqui a pouco, se taxar o bacon, não tem mais café da manhã. O bacon e a farinha da panqueca, aí acabou. Aí acabou. Aí não tem mais café, vai direto pro brunch, pro almoço, porque aí acabou pro norte-americano, aí já deu. Bom, estávamos falando aí sobre quais autoridades já estão nos